Fala galera, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar do Cruzeiro. Tá tudo azul pros lados da Toca da Raposa, tudo maravilhoso, vitória em cima do Flamengo. Mas antes eu peço para vocês, por favor, curtirem, comentar, compartilhar o canal e deixar se inscrever e ativar o sininho das notificações para ajudar o meu trabalho, tá bom? Nesse domingo às 6h30 a gente teve na Toca da Raposa, né, no Mineirão, Cruzeiro 2, Flamengo 1. O Cruzeiro que foi melhor que o Flamengo, o Cruzeiro que entregou mais que o Flamengo, o Cruzeiro que foi superior ao Flamengo em todo o jogo, tá? Em momento nenhum do jogo, o Flamengo do Felipe Luiz conseguiu entregar algo acima das expectativas. O Flamengo entregou o que o Cruzeiro deixou o Flamengo entregar. Ponto. Vou deixar o card aqui em cima, tá? Pra gente falar do jogo. O Cruzeiro que vem com Cássio, Fagner, Kaique e Bruno nas laterais, Vidalba e o Fabrício Bruno na zaga, o meio-campo que é composto por Romero e Lucas Silva. Ali na parte da frente você tem Wanderson numa ponta, Christian fazendo uma espécie de outra ponta ali, né? Variando entre meio e ponta, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. O Flamengo que veio com Rossi, Wesley numa ponta, Alexandre na outra, os dois Léos na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Pulgar e De La Cruz no meio de campo, ali com Gerson e Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Tá? Desde o início do jogo, o Cruzeiro já buscava e já demonstrava qual que era a sua proposta. Como que o Cruzeiro ia jogar mediante o Flamengo. A proposta era nítida. Vamos forçar o erro de passe do Flamengo, vamos focar em cima, vamos gerar pressão para o Flamengo não conseguir jogar o seu jogo. E deu certo, tanto que no comecinho de jogo, o Caio Jorge, numa pancada, ele recebe, né, o lançamento do, se não me engano, do Lucas Romero. Ele vai para cima, acho que o Léo Pereira foi um pouco infeliz, porque ele vai correndo para trás, ele poderia ir para cima do Caio. E por mais que ele tomasse o come ou não dá para saber se ele seria driblado ou não, ele era um ataque que estava 2 contra 1. Então você tinha numa ponta o Léo Pereira, na outra ponta o Léo Ortiz e o Caio Jorge vindo para cima. O Caio numa fase iluminada, dos últimos 7 jogos ele marcou 6 gols, tá? Ele passa pelo Léo Pereira, chuta, o Rossi nada pode fazer, 1-0. Nisso, acho que o Flamengo ainda mal entendia o que tinha acontecido, porque ainda não tinham se passado 15 minutos de jogo, né? A pressão inicial do Cruzeiro gera um bom resultado. O Flamengo vai tentando tocar bola, vai tentando virar de um lado para outro, não consegue ter muito êxito, né? E sempre pela questão da marcação em cima do Cruzeiro, da marcação sob pressão, o Flamengo tinha que forçar o passe, ele tinha que tentar passes fora, né, do que o escopo do jogo pedia. Alguns passes longos, algumas movimentações, e nas movimentações o time do Cruzeiro acompanhava, não deixava o Flamengo respirar. No passe curto, não dava para você trocar passe curto porque você não tinha a maioria de jogadores do Flamengo, né? Sempre tinha um jogador do Cruzeiro para cada jogador do Flamengo no campo. E isso acho que foi muito bem feito, muito bem estudado pelo Léo Jardim, porque o Flamengo não teve tempo para respirar. O Léo Pereira tenta uma cabeçada, o Cássio faz uma ótima defesa. Acho que o Cássio, depois da grande partida contra o Vasco, encaixa outro grande jogo. O Flamengo não tem muitas outras tentativas, acho que só o gol do Arrascaeta no final do primeiro tempo. O Cruzeiro ainda chuta uma bola na trave com o Caio Jorge, né? Uma cacetada que ele acerta a trave. Tem um chute, se eu não me engano, acho que é do Christian também, do Wanderson, perdão, que o Rossi faz uma boa defesa. O Rossi quase se atrapalha ali no primeiro tempo, o Flamengo tentando sair jogando com a bola no pé, principalmente forçando o jogo em cima do Léo Pereira, do Léo Ortiz. Só que a bola não tinha muito êxito, não tinha muito sucesso. Quando acontece o empate do Arrasca, a impressão que me deu, já era 43, 44 no primeiro tempo, a impressão que me deu era, para o Flamengo isso é ótimo, para o Cruzeiro é uma porcaria, porque o time vai olhar para o anímico e vai dizer, pô, a gente fez um baita no primeiro tempo, a gente não deixou o Flamengo jogar, a gente forçou o erro do Flamengo, a gente teve bola na trave, o erro do Flamengo fazendo defesa e os caras num lance fortuito. Não foi uma grande construção, teve um lançamento que a bola sobrou ali no Gerson. O Gerson ele recua para o Arrasca, uma fase espetacular, acerta o ângulo do Cássio. O Flamengo teve só esse lance no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o Cruzeiro mantém a pegada, mantém o estilo de jogo,
O Cruzeiro continua indo para cima, o Rossi faz defesas assim espetaculares. É o nome do jogo junto com o Caio Jorge. Vai muito bem. E aí o Felipe Luiz começa, né? Tira o Pedro daqui, tira o Arrasca dali. Ele vai fazendo algumas modificações para mudar o cenário do jogo, porque o Pedro estava muito morto em cima da zaga do Cruzeiro, né? O Fabrício Bruno, ele estava colado no Pedro, ele não deixava o Pedro girar, né? O Pedro fazia o pivô, recebia, matava no peito, matava na caixa e colocava ela no chão. Só que o Pedro não tinha tempo de armar a jogada ou de girar. O Pedro é um elemento muito bom do Flamengo, que ele é um camisa 9 que sabe jogar fora da área. O Pedro sabe o que faz fora da área. E nesse caso, o Pedro não estava tendo muito sucesso em cima do Fabrício, porque o Fabrício jogou um bom tempo no Flamengo ali com o Pedro, e o Fabrício sabia o que o Pedro costumava fazer. Com isso, o Felipe Luiz tira o Pedro, coloca o Michael, né, ele tenta gerar uma certa profundidade ali, ele não consegue, ele não tem sucesso, ele tira o Arrasca, e quando ele tira o Arrasca, o Cruzeiro, que já era melhor, começa a dominar ainda mais o jogo. Existe mais dominância porque o Flamengo não tinha o cara para gerar esse contra-ataque. O Flamengo não tinha. E aí o Flamengo fica perdido tomando pancada do Cruzeiro o tempo inteiro. Até que é a hora do segundo gol. O Rossi já vinha fazendo uma partida espetacular. No finalzinho do jogo, se eu não me engano, acho que é o Wanderson, tá? Que ele vai tentar antecipar o Léo Pereira. O Léo Pereira não estava numa boa partida, não estava numa boa onda. Ele perde o tempo da bola e dá a pancadinha em cima do Léo, do Wanderson. Pênalti pro Cruzeiro. O Gabigol tinha entrado há pouco tempo. E aí os deuses do futebol chegam e falam: olha, vamos pregar uma peça aqui. Pênalti, o Gabigol bateu. Eu achava que o Gabigol ia fazer direto. O Rossi faz uma senhora defesa. O pênalti não foi tão bem batido, mas é uma senhora defesa do Rossi. Bola sobra no rebote no pé do Gabigol, que antecipa o Rossi. 2-1 Cruzeiro. O Mineirão explode, o Mineirão vem abaixo. O jogo termina 2-1 para o Cruzeiro, tá? Algumas lições, acho que vale mais a gente falar do Cruzeiro do que do Flamengo. Para o Flamengo, eu acho que o Felipe ele tem a sua segunda pior noite, só perde para a noite, né, para a apresentação de Fluminense 2, Flamengo 0. Acho que aquela foi a pior apresentação do Felipe. E demonstra que o Felipe ainda é por mais que ele seja muito inteligente, muito fora da caixa, muito articulado tanto no campo quanto nas entrevistas, como ele em entrevista mesmo conseguiu até demonstrar: olha, eu errei nesse ponto, errei aqui, a gente poderia ser mais feliz tentando outras alternativas. O Felipe ainda é um novato. Do outro lado, tá? Do outro lado, e falando em carreira, falando em tamanho, nós temos o melhor português que já passou no Brasil, que é o Léo Jardim. Muita gente vai falar do JJ, mas o JJ ele tem uma carreira cheia de altos e baixos. A carreira do Léo Jardim é muito boa, tá? Falando de carreira lá fora. Quando o Léo Jardim chega no Cruzeiro, muita coisa tinha que acontecer. E acho que o Pedrinho encontrou o seu posto Ipiranga, né? O Pedrinho tava: vamos tentar com Matos, vamos tentar com outros nomes, porque o Pedrinho ele é o homem do dinheiro, é o dono do Cruzeiro. E aí ele encontra ali o Léo Jardim. Quando ele encontra o Léo Jardim, que aceita, né, fazer o trabalho, já começava com alguns problemas. Gabigol era titular, Dudu era titular, né? O Dudu que fez de tudo para ir embora, sacaneou o Cruzeiro. Hoje tá no Galo, jogando no maior rival do Galo, ganhando metade do que ele ganhava no Cruzeiro. Então assim, o Léo Jardim foi arrumando, foi tirando as estrelas. O Gabigol, que hoje é banco do Cruzeiro, o Gabigol é banco, não é titular, ficou quieto, abaixou a cabeça, tá ouvindo, tá aprendendo e tá entregando quando ele entra no jogo, né? O jogo que o Cruzeiro perde pro Palestino, o Gabigol faz uma partida muito boa, deixa os companheiros na cara do gol e não conseguem fazer muita coisa. Hoje o Gabigol ele entrou, pegou, colocou a bola debaixo do braço. Não nos esqueçamos que o Rossi é pegador de pênalti, é um goleiro que tem um certo tamanho ali. Ele foi lá e resolveu o jogo pro Cruzeiro. Ainda é cedo para falar de Libertadores, de tentativa. Ainda é muito cedo. Ainda é cedo porque assim, o Cruzeiro tá numa Sul-Americana e o Cruzeiro pode ser eliminado já essa semana. E para mim isso tem fatores positivos e negativos. O bom é que se o Cruzeiro é eliminado de uma Sul-Americana, o Cruzeiro, o Léo Jardim, vai ter tempo de implementar as ideias dele, de mostrar pro elenco como que ele pensa o jogo. Olha, gente, a gente vai jogar dessa maneira, com essas peças, desse jeito aqui, e vamos
evoluir como pensamos o jogo. O ponto ruim para o Cruzeiro, lógico, é o caso, né, de você perder uma competição internacional. O calendário fica menos apertado para o Cruzeiro só teria um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil para poder performar. Tá? Esse seria o ponto negativo. Acho que com relação à saída do Dudu, não pretendo me esticar, não vou falar. Acho que acaba sendo benéfico pro Léo Jardim. O Dudu tava gerando problema de vestiário, tava rachando o vestiário, tava arrumando muita... Era muito mimimi, muita confusão, muita reclamação. Pro Léo Jardim foi maravilhoso o Dudu da linha na pipa, tá? Os outros nomes, né, os maiores nomes, a gente tá falando de Dudu, a gente tá falando de Eduardo, estão entendendo o que precisa ser feito, estão aceitando reserva quando precisa, a gestão dele é muito boa, ele colocou o Felipe Luiz nas cordas, o Flamengo sofreu uma pressão que eu não sou acostumado a ver o Flamengo sofrer, o Flamengo apanhou de um jeito que eu não sou acostumado a ver o Flamengo apanhar. 2-1 ficou barato, tá? Acho que um placar moral, um placar coeso e um placar correto seriam 3-1. Vou até dar uma olhada aqui nas estatísticas para mostrar para vocês. Vou deixar o card aqui em cima. Ó. A gente está falando de gols esperados, ou seja, quão perigoso a finalização leva para o gol, a chance de gol. A chance de gol era de 1,21 para o Cruzeiro, tá? Era acima de um gol, ou seja, existe uma chance muito alta. A chance do Flamengo era 0,18. O Flamengo já chutava pouco, quando saiu o Pedro, passou a chutar menos. O Cruzeiro teve 17 finalizações contra 6 do Flamengo. O Rossi faz 9 defesas. O Rossi vai muito bem. Ele pegou um pênalti e ainda tinha feito 8 defesas. Tá? E é um jogo de pouca posse. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. 45-55. O Flamengo ele teve mais posse que o Cruzeiro. O Flamengo esteve com a bola. Por quê? Porque o Flamengo ficava com a posse da bola no meio de campo e na defesa. Era aquela posse morta que não gerava perigo. O Cruzeiro, quando pegava a bola, ele pegava no meio de campo e girava o esticão, girava a pancada para o ataque. Encontrava o Caio Jorge em melhores condições, encontrava o Wanderson, que fez uma partida muito boa também, e aí ele ganhou em cima disso. Né? O Léo Jardim entendeu que para você ir para cima do Flamengo, você ganhar do Flamengo, não adianta você simplesmente ir para trocação, não é uma boa ideia. A ideia de jogo do Léo Jardim foi muito boa, foi muito feliz, ele engoliu o Felipe Luiz. Né? E seguimos para ver como que ficarão as próximas rodadas, como que será esse Cruzeiro do Léo Jardim, né? Sigo ansioso para ver isso, tá bom? Galera, eu me despeço, esse foi mais um Zona Mista, peço que vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Para o pessoal do YouTube entender que a gente faz um bom trabalho, você que já é inscrito, compartilhe com o pessoal, para a gente poder chegar à nossa nova meta, os 150 inscritos, tá bom? Um beijo, uma ótima semana para cada um de vocês, eu fui!